Boa tarde, galerinha do sexto ano. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto potenciação. Fique aí comigo. Então, turminha, o assunto de vocês, ele tá lá na página 99, que é sobre potência com os expoentes 2 e 3, né? Então, o quadrado e um cubo de um número. A gente até conversou um pouco na aula passada sobre isso. Então, vamos dar continuidade, vocês vão colocar na página 99, vocês vão encontrar esse desenho aqui. Eu vou dar uma sumidinha para que vocês prestem mais atenção. Então, vocês vão encontrar bem no finalzinho da página 99, 5 quadrados sobrepostos, ou seja, está um dentro do outro, tá? Se eu fosse separá-los, para ser mais prático para vocês, eles ficariam assim. Observe essa figura aqui, observe essa daqui e nós vamos verificar. Veja só, então aquele primeiro quadradinho pequenininho, ele está representado por essa figura. É como se tivesse uma dentro do outro, então ele foi colocando, ó, um dentro do outro, por isso que está dizendo que eles estão sobrepostos. Mas cada figura ali representa uma área diferente, né? Então cada uma representa isso daqui, ó. O primeiro, ele está representado pela área. Gente, a área de um quadrado, ele tem... para descobrir a área de um quadrado, gente, é só multiplicar a base pela altura, que por acaso são iguais. O quadrado, ele tem os 4 lados iguais. Então, se eu multiplicar essa parte por essa, no caso aqui, ó, 3 vezes 3, o resultado dessa área todinha aqui vai ser 9 centímetros ao quadrado. Então, se eu fizer 3 ao quadrado, 3 elevado ao quadrado, que é 3 vezes 3, é igual a 9. Aí, se vocês forem observar aqui, ó, a área do azul, que está aqui representado, ó, 4 vezes 4. Lá vai ficar, ó, 4 desse lado vezes 4. E o resultado de 4 ao quadrado é igual a 16. Se vocês forem conferir cada quadradinho desse aqui, o total vai dar 16. Quando a gente volta e olha que a área do quadrado verde está representada bem aqui, ó, por 5 vezes 5. Olha o resultado aqui, ó. 5 vezes 5 é igual a 5 ao quadrado, que vai dar um resultado final de 25. E assim por diante, ó. Veja a figura amarela, que é 6 vezes 6. Ou seja, 6 elevado ao quadrado, 6 ao quadrado, é igual a 36. E a última, que é 7 vezes 7, ou 7 elevado ao quadrado, é igual a 49. Então, a partir dessa ideia aqui, dessa representação, vocês já vão poder responder, ó. Então, a primeira que a gente fez, que foi a área do quadrado roxo, ela ficou representada por 3 vezes 3, ou 3 ao quadrado, e o resultado, 9. Como que se lê? 3 ao quadrado é igual a 9. Então, agora vocês vão fazer qual é a área do azul. Vocês vão voltar lá na figura da página 99, e vão fazer, né? A área do azul é 4, vocês vão botar isso, vezes 4, ou 4 elevado ao quadrado, com resultado 16. E vão escrever aqui como que a gente lê. 4 ao quadrado é igual a 16. Então, resumindo, toda figura elevada ao expoente 2 ou elevada ao quadrado, ela representa a área, tá? Então, é o número multiplicado por ele mesmo, 2 vezes. Aí vocês vão fazer agora com a área do verde, do laranja e do vermelho, certo? Então diz assim, a área do quadrado é calculada multiplicando-se lado por lado. Como temos uma multiplicação de fatores iguais, podemos substituir pela potenciação. Então eu não preciso escrever isso daqui, esse vezes esse, mas eu represento essa multiplicação pelo quadrado, que é esse númerozinho que está bem aqui.
Então, vocês vão responder a área correspondente é do verde, laranja e vermelho, tá? Pausem o vídeo e vão respondendo aí. Próxima questão. Agora nós vamos estudar sobre o cubo. Como é que se calcula o volume de um cubo? Gente, o volume de um cubo ele é definido pela multiplicação entre base, altura e comprimento. Ou seja, nós temos 3 tipos de dimensão bem aqui para a gente fazer descobrir o volume do cubo, ok? Então, no caso desse cubo aqui, né? Esse cubo bem aqui, nós temos aqui a base dele é 2, a altura dele é 2 e o comprimento também é 2, tá? Então, ficaria assim o cálculo transformando em potenciação sobre esse cubo. 2 vezes 2 vezes 2. Veja só. Então, eu tenho aqui 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 elevado ao cubo, ou 2 ao cubo. E vai dar 8, tá, gente? Como eu falo para vocês, isso aqui é uma multiplicação. Eu faço, ó, 2 vezes 2, que é 4, e 4 vezes 2, que é 8. Eu não posso chegar aqui e fazer 2 vezes 3 e ser 6, vir aqui. Isso está errado. Lembrando que potenciação, ele é uma maneira de simplificar multiplicação de fatores iguais. Então, é uma multiplicação, tá? De fatores iguais. Então, agora, eu vou fazer aqui o exemplo da letra A para vocês. Veja só, nós temos 3 de base, 3 de comprimento, 3 de altura. Então, vamos definir o volume dele em potenciação. Então, ficaria 3 de base, 3 de comprimento, vezes 3 de altura. Ou seja, 3 ao cubo. E o resultado é 3 vezes 3, que dá 9, e 9 vezes 3, que vai dar 27. E aí, agora, vocês vão conferir e responder da letra B, ó. 4 vezes 4 vezes 4. E vão colocar 4 vezes 4 vezes 4. Ou seja, 4 ao cubo, que é esse númerozinho aqui, que é o número 3, e vão escrever o resultado. Depois vocês vão escrever como se lê, ok? Que no caso ficaria assim, ó, aqui da letra A. 3 ao cubo é igual a 27, ok? E aí a mesma coisa com a letra C. Vocês vão conferir a base, vocês vão conferir o comprimento e vão conferir a altura, completar os espaços, colocar o número elevado ao cubo e depois colocar o resultado. E em seguida colocar como a gente lê, ok? E esse daqui, letra D? Ó, nós só temos um. É 1 vezes 1 vezes 1. Muito fácil. 1 elevado ao cubo e vocês vão colocar o resultado aqui e escrever como se lê. Então, não tem nada de complicado, ok? Próximo. Resumindo, o volume de um corpo é a quantidade de espaço ocupada por ele. Calcula-se o volume de um cubo multiplicando-se o comprimento pela largura e pela altura. Como temos uma multiplicação de fatores iguais, podemos substituir pela potenciação, tá? Então, vocês já sabem que o volume de um cubo e a área de um quadrado podem ser representados por meio da potenciação. O quadrado é elevado a 2, ao expoente 2, e o cubo é elevado ao expoente 3. Então, vocês vão responder, né, com as próprias palavras de vocês, observando os exercícios anteriores. Explique por que o expoente 2 é chamado de quadrado. Ó, porque ele representa a área de um quadrado, gente. Ele resulta na área de um quadrado quando a gente faz a multiplicação da base e altura. E por que o expoente 3 é chamado de cubo, tá? Então, vocês vão usar as próprias palavras de vocês para responder essa terceira questão, porque é resposta pessoal.
Vamos dar continuidade. Aí, nós temos aqui um exercício. Eu peço que vocês prestem muita atenção. Não é difícil, mas é continuação do nosso assunto. Então, vamos lá. Quando o número é muito grande, a colocação em forma de potência facilita sua representação e os cálculos. Leia o texto a seguir e responda ao que se pede. Tá? Nós temos aqui um jogo de xadrez. Estão vendo aqui? Ó. E aí, ele diz assim: o jogo de xadrez foi inventado por César, que é um professor de matemática e ciências. O rei da Índia, ao conhecer o jogo, decidiu recompensar César pela invenção e disse que ele poderia pedir o que desejasse. Depois de pensar, ele fez o seu pedido. Então, o que foi que César pediu? Ele disse assim: eu quero 1 grão de trigo pela primeira casa do tabuleiro. Então, vamos supor, ele pediu 1 grão de trigo por esse, 2 grãos de trigo pela segunda casa, 4 grãos de trigo pela terceira, 8 pela quarta e assim sucessivamente. Então, aqui nas próximas, ó, seria 16, porque ele está pedindo sempre o 2, 2 vezes mais do que a primeira. Ou seja, está aparecendo uma fatoração de base 2, tá? Até a última casa do tabuleiro, ou seja, até a última casa desse tabuleiro aqui todinho. Então, vamos continuar. O rei achou que a recompensa era pequena. Ele pensou que essa recompensa seria pequena. Contudo, quando pediu que fosse dada, ele ficou surpreso ao saber que não seria possível entregar a recompensa, pois a quantidade de grãos era imensa. Ou seja, ele foi enganado, praticamente enganado, porque ele achava que a recompensa seria pouca, mas no final, vocês forem observar, ele queria o dobro de cada uma aqui, ó, o dobro de cada resultado para cada quadradinho. Então a recompensa dele, quando o rei estava pensando antes que era pequena, acabou se tornando uma recompensa grande. Então, vamos representar o tabuleiro abaixo. No tabuleiro abaixo, os grãos de trigo da primeira fileira, certo? Então, vai ficar assim, ó. Vocês vão fazer bem aqui nesta, ó. A primeira fileira foi 1, a gente vai fazer só da primeira fileira, tá, gente? Só o tanto que ele ganharia na primeira fileira. Na fileira número 1 era 1, na 2 ele queria 2, na terceira era 4, aqui era 8, então na próxima é o dobro de 8. Na outra, o dobro do resultado do que foi esse daqui e assim por diante. Vamos ver se vocês vão conseguir fazer, ok? Aí, bem aqui, nós vamos substituir os números de cada casa por uma potência de mesma base. E pelo que a gente percebeu, gente, a potência daqui, que foi feita nessa continha, foi uma potenciação de base 2. Então, qual é a potência que é representada pelo número 1? É 2 elevado a 0, tá? Então, essa primeira aqui, ó, é 2 elevado a 0. A segunda é 2 elevado a 1, que é o próprio número, né? A terceira é 2 elevado ao quadrado, porque 2 vezes 2 deu 4. E a outra, por conseguinte, 2 elevado ao cubo, 2 elevado à quarta potência, sim, é 2 elevado à quinta potência, 2 elevado à sexta potência e 2 elevado à sétima potência. Então, vão escrevendo isso aí, tá? Na letra C, gente, é muito fácil. Observe a sequência a seguir e responda. Olha só. Na quinta casa, quando vocês fizerem aqui, vocês vão ver que tinha um expoente 4. Ó, na quinta casa tinha um expoente 4, então o número anterior a ele. Ó, na sexta casa, nós temos o expoente 5. Veja, o número anterior ao 6 é o 5. Na sétima casa, nós temos o expoente 6, ou seja, o número anterior ao 7. Na oitava casa, nós temos o expoente 7. Então, sendo assim, na última casa, que é a casa de número 64, qual é o expoente? Qual é o expoente? Então, se a gente tem que colocar o número anterior.
Aí vocês vão escrever bem aqui, ó, que número é esse, gente? Olha só, vou falar para vocês, porque eu não vou aguentar. Olha só que expoente é esse anterior. Esse daqui, ó. Vocês vão escrever aí, ó, 63. Olha que simples. Muito fácil, né? Então, aí, mas a próxima eu não vou dizer. Então, se a gente estava fazendo potenciação de base 2, então qual será o valor representado pela potência? Aqui, ok? Ou seja, é 2 elevado a o númerozinho que a gente acabou de fazer, tá certo? Aí, na letra D, ele diz o seguinte: utilizando a mesma regra, triplique a quantidade de grãos de trigo. Então, agora ele quer que vocês façam a mesma coisa que foi feita, só que com a base 3. Ó, triplicar a quantidade de grãos na passagem de uma casa para outra, começando com um grão na primeira casa. Então, vocês vão representar agora a primeira fileira, se fosse agora ele ganhando 3 grãos a cada casa, ok? Ficaria mais ou menos assim. Ficaria mais ou menos assim. Então, começa com 1, mas agora na segunda casa, ele vai ser 3. Então, a outra casa vai ser 3 vezes 3, que é 9. Ui, deixa eu escrever um 9 aqui, que eu não tô conseguindo. 9. E aí depois é 9 vezes 3 para essa. Aí que vai dar 27, aí 27 vezes 3. Aí vocês vão fazendo toda a multiplicação, é sempre o resultado vezes 3 para fazer a próxima, resultado vezes 3 para fazer a próxima, resultado vezes 3 para fazer a próxima, e aí vocês vão descobrir até o último número dessa fileira, ok? Depois vocês vão transformar cada uma desses pedacinhos em uma potência de base 3, como eu falei, se está triplicando, a base é 3. Então, uma potência que represente o número 1 é 3 elevado a 0, ok? 3 elevado a 0. Se fosse para representar o próprio 3, é quando a gente faz o 3 elevado à primeira potência. Gente, meu número tá assim porque eu estou escrevendo com o mouse e a coordenação motora não fica muito legal. E para fazer 9, olha que fácil, 3 elevado ao quadrado. E aí, assim por diante nas próximas fileiras, tá? Então, assim, teríamos na décima casa, aí no final vocês vão descobrir qual seria o expoente, né? Que o 3 seria elevado quando chegasse na décima casa, tá? Então, esse aqui também eu vou deixar vocês descobrirem. Então, o desafio dessa página, gente, ela vai ficar de dever de casa para vocês, tá bom? Então, boa atividade, porque esse desafiozinho aqui vai ficar de dever de casa. Mas eu vou ler para vocês explicando, ó. Colocando na primeira casa do tabuleiro um grão, na segunda casa 3 grãos e na terceira 9 grãos. Represente em forma de potência a quantidade de grãos de trigo da última casa do tabuleiro. A última casa do tabuleiro é 60 e 64. E como eu falei para vocês, lá naquela página bem ali, quando a gente fez, ó, a representação da última casa, vou voltar, a representação da última casa nessa continha bem aqui, olha só, como é o nome? Dessa 64 elevado, a gente tentou descobrir o número que estava anterior a ela, então é mais ou menos isso, ok? Então, aí fica para vocês essa atividade que nós vamos começar a próxima aula, que é para o próximo horário, tá bom?